Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre como potencializar a sua venda coberta, tá? Como que você pode utilizar estruturas com opções para potencializar os ganhos lá da sua venda coberta, tá? Pode ser muito inteligente fazer isso em algumas situações e nesse vídeo a gente vai falar sobre esse assunto. Como sempre, aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário vão ter links muito interessantes, tudo bem? Vai ter o link para você entrar lá no canal do Telegram, beleza? Lá onde eu compartilho alguns conteúdos gratuitos eventualmente e também onde tem um grupo de bate-papo lá, né? Onde as pessoas que são inscritas aqui no canal podem trocar uma ideia sobre mercado, opções, etc. Esse grupo é gratuito para entrar, basta você clicar no link e você já vai estar lá dentro do grupo fazendo parte da nossa comunidade também. Além disso, no primeiro comentário vai ter também o link para Lojas Author, tá? Que é quem faz essas camisas agora que eu estou usando aqui nos vídeos do canal, beleza? Então se você quiser conferir a lojinha, tem muita coisa legal e a camisa é muito boa, veste muito bem. Então já confere esses links aí e vamos direto para o assunto do vídeo, tá? Olha, a venda coberta, ela é uma operação muito básica no mundo das opções, tá? Inclusive, de tão básica que ela gera várias outras das operações estruturadas, tá? Então, muitas operações estruturadas e muitas estratégias com opções começam com uma venda coberta, ou às vezes com uma venda de put também. Bom, isso tem um motivo, tá? Pode ser muito inteligente você começar uma estrutura com opções usando a venda coberta, tá? Isso tem muito a ver com a quantidade de risco que você coloca na sua carteira e numa operação específica também. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para você entender um pouco melhor. Pensa que você está comprando uma ação, né? Quando você compra uma ação, você tem um determinado risco ali, né? O risco daquela empresa ir mal, quebrar, a cotação cair, alguma coisa acontecer com o país, etc. Você corre um certo risco de perder dinheiro quando você compra a ação, beleza? E as pessoas, elas já topam correr esse risco muitas vezes. Em troca, você tem a possibilidade de ter uma valorização muito boa, principalmente se você escolher uma ação de qualidade, né? Uma ação boa que vai se valorizar ao longo do tempo, a empresa que vai ser lucrativa ao longo do tempo, etc. Então, beleza, você já topou correr esse risco, né? Então, o que muita gente faz é o seguinte, ela pensa, olha, já estou correndo um risco maior do que na renda fixa porque eu coloquei meu dinheiro em ações para buscar mais rentabilidade. Então eu quero ser remunerado por esse risco, né? E aí que entra a venda coberta, né? Muita gente faz venda coberta para remunerar um pouco melhor esse risco que ela está correndo. Eu já mostrei aqui no canal que, estatisticamente falando, né, vender opções é bastante vantajoso, né? Tem estudos aí de mais de 30 anos mostrando isso. Vou deixar aqui no card, aqui em cima, para você dar uma olhada se você quiser. Bom, então a pessoa vai lá e opta por fazer uma venda coberta, tá? Ela vai lá, vende uma call sobre aquela posição acionária que ela tem. Ou seja, com o mesmo risco que ela já tinha de ter a ação, ela passa a ter uma remuneração a mais, né? Então ela passou a remunerar melhor um risco que ela tinha. É lógico que existe uma contrapartida para isso, né? A pessoa abre mão de uma grande alta caso ela venha. E essa é basicamente a lógica da venda coberta. Você é remunerado para abrir mão de uma grande alta caso ela venha, enquanto ela não vem, você fica recebendo ali remunerações praticamente mensais sobre o seu capital acionário. Ou seja, você está correndo o mesmo risco, que é o risco de ter a ação, né? Na pior das hipóteses, o que pode acontecer com você é aquela empresa falir, é a mesma coisa que aconteceria se você só tivesse ação, mas você está remunerando esse risco um pouquinho melhor. Então a gente já viu aí que tem pelo menos dois patamares de remuneração de risco, né? Você só comprar a ação, você comprar a ação e fazer uma venda coberta. E tem gente que escolhe, ainda sem aumentar o risco, correndo o mesmo risco ali, né? Remunerar um pouco melhor ainda esse risco, que é pegando esse dinheiro da venda coberta e montando uma estrutura com opções para apostar em algum cenário. Como sempre, né, você está abrindo mão de alguma coisa quando você tenta remunerar melhor sua carteira, tá? Então, seu risco global máximo ali, que é a ação falir, continua sendo o mesmo, mas você está abrindo mão de outras coisas para ter essa possibilidade de ter uma rentabilidade maior. Não existe milagre, tá? Então, no caso de você montar uma operação estruturada usando o dinheiro da venda coberta, o que você está arriscando nesse caso é a própria remuneração da venda coberta. Então, comparando com uma pessoa que só compra a ação, o que você está fazendo é o seguinte, você compra a ação, você retira uma remuneração por causa dessa posição de ações que você tem
e você usa essa própria remuneração que você já tirou do mercado para fazer uma operação que pode ser um pouco mais explosiva. Ou seja, o seu risco máximo ali da ação cair muito continua sendo o mesmo risco que você tinha se simplesmente tivesse comprado a ação. Mas a diferença é que agora você pode ter uma rentabilidade bem maior dependendo do cenário que acontecer no mercado naquele mês. E é assim que as pessoas remuneram o risco que elas alocam em ações, tá? Então, se a pessoa comprou a ação, ela já tem aquele risco, né? Então, faz sentido você fazer operações para tentar remunerar melhor esse risco. É lógico, você abre mão de outras coisas, né? No caso da venda coberta, seria uma alta expressiva no preço da ação, você não pegaria um pedaço dessa alta. E no caso da operação estruturada usando o dinheiro da venda coberta, você também abre mão do prêmio da venda coberta caso a operação dê errado. Bom, mas então basicamente a lógica é essa, tá? Você vai buscar uma remuneração bem maior, correndo a mesma quantidade de risco global, né? Sem aumentar o risco da sua carteira, beleza? Essa é a lógica de você fazer a venda coberta e é também a lógica de você fazer uma operação estruturada usando o dinheiro da venda coberta. Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a venda coberta potencializada através da THL, tá? Existem zilhões de maneiras de fazer isso. Eu vou falar da maneira que eu acho mais confortável de fazer, tudo bem? Que seria uma venda coberta fora do dinheiro e uma THL mais ou menos ali na linha do dinheiro, né? Mais ou menos ATM. Dá para fazer diferente? Dá para fazer as duas estruturas OTM? Dá. Dá para fazer as duas ATM? Dá. Dá para fazer uma ITM e uma OTM? Dá. Dá para fazer de várias maneiras, tudo bem? Eu vou falar do jeito que eu acho mais confortável de fazer, que é vender uma call lá em cima, fora do dinheiro, bem fora do dinheiro, e montar uma THL ali mais ou menos na linha do dinheiro. Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, né? Vou criar um exemplo e vou explicar os cenários, né? O que aconteceria com essa estrutura de opções caso a ação subisse muito, ficasse parada, caísse, etc. Então vamos lá. Digamos que Petrobras está a R$20, né? Eu acho que é o exemplo que eu mais dou aqui nesse canal. Então digamos que Petrobras está lá a R$20, você comprou Petrobras a R$20. E aí você vai fazer uma venda coberta, tudo bem? Bom, você escolhe uma venda coberta bem fora do dinheiro, né? Como exemplo. Então venderia lá uma opção mais ou menos ali no 22, 22,50, vai? Com strike em 22, 22,50, né? E digamos que eu consiga pegar lá uns 40 centavos por causa da venda dessa opção, beleza? O que acontece é que uma THL na linha do dinheiro custa mais ou menos aí esses 40 centavos, tá? Então eu usaria esses 40 centavos e montaria uma THL na linha do dinheiro, que seria strike 20, né? Ou seja, compraria uma opção do mês seguinte com strike R$20 e venderia uma opção desse mês com strike R$20. A minha estrutura final ficou o seguinte, eu estou vendido em duas opções desse mês. Uma opção lá no 22, 22,50 mais ou menos, que está coberta pela minha ação. Essa é a venda coberta. E uma opção curta também com strike em 20, né? ATM, que está coberta por essa opção longa que eu comprei no strike 20 também, ATM. Então a estrutura ficou mais ou menos assim, né? Vendido em duas desse mês e comprado em uma no mês seguinte. A estrutura está completamente coberta. Bom, o que acontece? Vamos começar com um cenário mais simples. A ação cai, tá? Se a ação cai, todas essas calls que eu vendi, né, curtas, elas viram pó, beleza? Então viram pó as calls curtas e me sobra a call longa que eu tinha comprado de graça, vai? Essa call longa eu posso simplesmente vendê-la, né, e apurar esse dinheiro na minha conta, né, botar o dinheiro no bolso, ou eu posso usá-la como uma ponta de uma outra estrutura. Por exemplo, eu posso usar ela como uma ponta de borboleta, alguma coisa desse tipo. Então isso é o que acontece se a ação cair. Vamos num cenário 2, que seria a ação ficar parada ali nos R$20, né? A ação ficou em R$20. Se isso acontecer, igualmente as duas opções curtas vão virar pó, tudo bem? E vai me sobrar uma opção longa, mas vai me sobrar uma opção longa bem gorda, tá? Talvez ela esteja valendo aí 80 centavos, R$1, tudo bem? Então eu posso simplesmente vender essa opção e botar o dinheiro no bolso, né? Afinal, essa opção já está bem cara. Esse cenário de estabilidade é o cenário ideal, né? Porque é exatamente o que você estava mirando quando fez uma operação dessa, né? Você vendeu, fez uma venda coberta e aí montou uma THL. A THL maximiza o lucro na estabilidade, né?
Ah, Vitor, eu não sei direito o que é uma THL. Bom, tem um vídeo aqui, vai estar aqui no card, um vídeo tutorial sobre THL. Aliás, tem uma playlist nesse canal só de tutoriais, tá? Se eu fosse você, eu conferiria. Tem várias estruturas lá legais para aprender. O terceiro cenário seria a ação ficar entre 20 e 22, 22,50, que é lá onde eu fiz a minha venda coberta, tá? Se isso acontecer, uma das opções curtas vai virar pó, mas a outra não, né? A outra faz parte dessa THL que você montou no início, tá? Se estiver próximo ali dos R$20, né, perto dos 20, essa THL provavelmente vai ter valorizado. Então você vai desmontar ela e provavelmente você vai pegar ali uns 50 centavos, 60 centavos, né, dependendo de quanto a ação subiu, beleza? Então também é uma estratégia bem legal, né? Botei lá R$20 na ação e tirei 50 centavos de volta por causa de uma estrutura dessa. Potencializei bastante a minha venda coberta. E finalmente o quarto cenário aconteceria se a ação explodisse, né? Ultrapassasse o strike da minha venda coberta, né? Então digamos que a ação foi lá para R$25, por exemplo, tá? Nesse caso, essa THL vai valer muito, muito pouco, tá? Talvez uns 5 centavos, 10 centavos, qualquer coisa desse tipo, tá? Então você desmontaria ela, botaria esse dinheiro no bolso e a sua venda coberta também vai estar muito dentro do dinheiro. Então você vai ter que entregar a sua ação lá por R$22,50, por exemplo, tá? Então, o resultado final seria o seguinte: você comprou a ação por 20 e vendeu por R$22,50. Então você teve R$2,50 de lucro e essa THL aí botou mais uns 10 centavos de lucro no seu bolso, tá? Vamos considerar que você teve R$2,50 de lucro, que é muito bom, porque você comprou a ação por 20 e teve R$2,50 de lucro, então você teve aí mais de 10% de lucro, né? 12,5% de lucro, tá? Então uma situação bem interessante também. Bom, são basicamente esses 4 cenários que essa estrutura pode fornecer para a gente, né? A ação cai, a ação fica parada, a ação fica entre lá o 20 e o 22,5, ou a ação explode e passa dos 22,5. Se você consegue acertar, né, um timing ali mais ou menos, essa operação fica muito interessante, né? Se a ação fica paradinha ali nos R$20, dá uma bela potencializada na venda coberta. Chega às vezes até a dobrar o valor que você tiraria na venda coberta. Então você ganharia lá os 40 centavos normalmente na venda coberta. Se você pegar esses 40 centavos e investir no THL, eles podem virar, por exemplo, 80 centavos, se você acertar bem ali a faixa de preços em que a ação vai ficar no fim daquele mês, né, perto do vencimento da curta da THL. Muito interessante que a gente consegue fazer partindo de uma venda coberta, né? A gente parte de uma operação simples e consegue remunerar o nosso risco de uma maneira muito grande, né? Uma maneira muito rentável. Eu vou deixar aqui no lado para você um vídeo falando sobre a venda coberta, tá? Para mim essa é uma operação muito importante de aprender, porque como você viu, ela pode ser base para várias outras, inclusive, tá? Então clica aqui do lado e vai assistir esse vídeo lá sobre a venda coberta, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!